capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, e nós estaremos trazendo uma breve palavra. Prometo que antes de meia-noite nós encerramos o culto, amém? Glória a Deus. O evangelista olhou assim, mas será, pastor, antes de meia-noite? Porque ele quer mais, né? E nós sabemos que à meia-noite há um segredo, e nós estamos aqui na presença de Deus. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Eu não estou muito bem da garganta, irmãos, e deu um negócio de uma tosse aí, está atingindo todo mundo, né? Mas a gente se esforça para dar glória, para dar aleluia, amém? E vai orando aí, intercedendo pelo pequeno servo do Senhor. Cumprimento também os nossos irmãos internautas que estão aí do outro lado, que têm acompanhado os cultos da Igreja ADEF Alhandra, que tem sido uma bênção. Eu sempre acompanhei o culto aqui da Igreja ADEF Alhandra, quando estava em Caldas, em Azambuja, no Carregado, em Alverca, né? Patrick não se esquece de enviar o link para mim. Quando eu estava no culto, caiu a mensagem: ADEF Alhandra, Patrick. Esse obreiro é abençoado, ele abençoa vidas. E é você compartilhando que você abençoa as vidas, né? Abençoa as vidas. Então que Deus abençoe a todos os nossos irmãos internautas e amigos. Se você está distante da casa do Senhor, se mora aqui em Alhandra, procure aqui a casa de oração, onde tem um povo lindo, abençoado e que anda com um sorriso feliz, alegre, porque tem a presença do Espírito Santo. Corra para cá e venha cultuar a Deus conosco. Capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Versículo de número 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensinar ou explicar? E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Da sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, igreja, ouvintes da palavra de Deus, eu quero nesta noite trazer a palavra de Deus para os nossos corações, baseado neste texto bíblico em que acabamos de ler. Todos aqueles que ler a palavra de Deus e quando se depara no livro do Atos dos Apóstolos, você é impactado e o Espírito de Deus fala muito forte em quem para um pouco para ler o livro de Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que Jesus
o Filho de Deus, ele veio ao mundo e deu a sua vida pelo mundo inteiro, porque ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse também que o Filho do Homem veio para dar sua vida em resgate de muitos. E eu quero nesta noite trazer a palavra de Deus neste culto missionário. Jesus, o missionário enviado por Deus, ele cumpriu a sua missão, ele fez coisas grandes e extraordinárias na terra, e até hoje ele continua fazendo coisas grandes e extraordinárias, porque ele é Senhor no céu, Senhor na terra. E ele fez uma promessa para os seus discípulos, depois de ressuscitado, glorificado, ele passou 40 dias com os seus discípulos e disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder. Ele fez a promessa de enviar o outro Consolador. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós sabemos que aproximadamente 500 irmãos estavam no templo esperando a promessa. Deus mandou a promessa, o Espírito Santo veio. A palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 em diante, vocês vão ver que o mover de Deus, a glória de Deus, o Espírito Santo veio sobre os irmãos que estavam no templo esperando a promessa do Espírito Santo, a promessa que Deus havia feito pelos profetas, e eles receberam a promessa. Pedro se levanta, pregou seu primeiro sermão, foram quase 3.000 almas para Cristo. No segundo sermão de Pedro, a palavra do Senhor diz que foram quase 5.000 almas para o reino de Deus. A igreja estava crescendo. Quem faz a igreja crescer é a graça, é o poder, é a unção do Espírito Santo. O que faz o crente receber algo de Deus é ele permanecer em oração, em santificação e adorando aquele que está em nosso meio. Este ano é o ano da adoração, santificação e também serviço. Deus quer que o seu povo nesse ano faça diferente. O que é diferente? Faça mais, com alegria, com prazer, sabendo que a obra de Deus, ela nunca irá parar. Enquanto estiver crente na terra, enquanto a igreja estiver na terra, ela não para. A obra de Deus não para. E nós observamos que a igreja cresceu. Algo sobrenatural começou a acontecer no meio do povo. Coisas extraordinárias. Pastor Francisco, aí nós vamos observar que Deus levantou diáconos para a igreja, mas também levantou evangelistas. Diácono Filipe se destacou como evangelista. Ele começou a pregar, ele se sentiu uma bênção. A igreja agora está passando por um processo de perseguição. O Estevão, o diácono Estevão, agora é morto, apedrejado. E agora vem aquela perseguição e o crente começa a correr para um lado e para outro. Deus viu o povo amontoado, eita que bom. Era línguas estranhas, os melhores louvores. Deus diz: não, eu tenho que espalhar esse povo, porque se eu não espalhar eles, o evangelho não vai chegar nos 4 cantos da terra. Aí os reis da época começam a perseguir a igreja. Os líderes religiosos daquela época começam a perseguir os cristãos. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo,
convicto do seu chamado, convicto da sua chamada, e eles disseram: nós preferimos morrer por amor a Cristo, mas nós não vamos negar o nosso Cristo. Agora escute, a Bíblia nos fala de um homem por nome Filipe, um evangelista, que Deus levantou neste período, neste momento. Ele chega em Samaria. A palavra do Senhor vai dizer que quando Filipe chegou em Samaria, no capítulo 8 está registrado, que ele chegou em Samaria, houve um grande avivamento, houve um grande despertamento em Samaria. Mas por quê, pastor? Porque quando Filipe chegou em Samaria, ele não pregava outro nome a não ser o nome de Jesus. Ele não anunciava outra coisa para os samaritanos, a não ser a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus Cristo. Olha, ele morreu e ressuscitou, mandou o Espírito Santo e disse que no nome dele coisa sobrenatural acontece. E ele começa a pregar. Os paralíticos que estão ouvindo ele agora começam a se levantar. As pernas que estavam toda atrofiadas começam a se direitar. O coxo, o manco agora está correndo, está saltando. Aí a palavra do Senhor diz que os demônios saíam aos gritos na frente de Filipe, porque chegou um homem cheio do Espírito Santo, chegou fogo para Samaria, chegou o poder do Evangelho para Samaria, assim como chegou em Alhandra, assim como chegou para a Europa, para Portugal, para a Europa. Deus tem levantado um povo que acredita no poder do Evangelho. Deus tem levantado um povo que acredita no poder do Evangelho. O Evangelho continua poderoso. O nome de Jesus continua poderoso. A Bíblia diz que houve grande alegria, evangelista Edivaldo, em Samaria. Grandes e pequenos prestavam atenção no que Filipe falava, porque eles viam os sinais visíveis, eram notórios os sinais que Deus fazia por meio de Filipe. Havia um mágico, Simão, que tinha os seus truques, mas não estavam mais funcionando não. Aonde Filipe chegava, falando de Jesus, se aglomerava uma multidão. Até o Simão ficou atento. Até o Simão se converteu. Eu preciso também receber o que esse povo tem, está recebendo. Eu estou fazendo aqui esta introdução para que você entenda que Deus tem um projeto missionário para cada pessoa, independente de status, independente de se é sábio ou se é leigo, independente se é grande ou se é pequeno, independente se é rico ou pobre.
Deus tem um projeto missionário para cada homem e cada mulher. Agora Filipe está anunciando a palavra de Deus. Pregando a palavra do Senhor. A notícia chegou em Samaria, em Jerusalém. Olha, Samaria está pegando fogo. Pedro e João, os apóstolos, tiveram a notícia. E Filipe estava ali anunciando a palavra, o Calvário, Jesus Cristo, aquele que faz coisas grandes. Agora Deus, o anjo do Senhor se apresenta a Filipe e diz para ele: Filipe, levanta-te e vai para a banda do sul, que desce de Jerusalém para Gaza. E o Senhor está dizendo para ele que o caminho era deserto, que era um lugar que não tinha aquele movimento, não tinha muitas pessoas, mas Deus sabia que lá estava passando alguém sedento da palavra. Deus sabia que ali ia passar um homem de outra nação sedento pela palavra que estava lendo e não estava entendendo. Eu estava achando que o profeta estava falando de si mesmo. Eu prometo, irmãos, a vocês, eu estou lento hoje devido à garganta, mas aqui tem fogo. O fogo de Deus está neste lugar. A glória de Deus está neste lugar. Vai ter culto aqui que o crente vai terminar o culto e o crente vai dizer: mas já terminou o culto, ele não vai ver nem a hora. Porque Deus já tomou de conta deste lugar. A presença de Deus está no meio desta igreja, deste povo. Deus agora está dizendo para Filipe, o anjo do Senhor, está orientando ele. Por quê? Ali por aquele caminho ia passando o eunuco, vindo da Etiópia, superintendente da rainha do sul da Etiópia. Ele cuidava dos tesouros daquela rainha. Veja só a responsabilidade que aquele homem tinha, mas ele ainda tinha tempo de ler os manuscritos proféticos. Ele ainda tinha tempo de ler a palavra de Deus. E quando Filipe, obedecendo a voz do anjo, a palavra do Senhor vai dizer que ele desce e ele vê um carro. E o Espírito do Senhor diz para ele: aproxima-te daquele carro. E Filipe vai correndo. Ele ouve que o eunuco, aquele homem, superintendente da rainha, estava lendo uma passagem bem conhecida pelos apóstolos do profeta Isaías. E ele faz uma pergunta
para aquele homem: tu entendes o que ler? Paulo falando, ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Agora Filipe está ali diante daquele rapaz, daquele eunuco, daquele homem, um homem muito importante. Está perguntando: tu está entendendo o que você está lendo? Não. Não tem quem me explique, não tem quem me oriente. Aí Filipe já faz essa pergunta e ele diz: então sobe para cá e vem me explicar. Agora imagino eu na minha conjectura. Filipe pega desde o nascimento de Jesus. Ele nasceu, foi colocado em uma manjedoura. Com 12 anos estava no meio dos doutores ensinando a palavra. Com 30 anos de idade, João Batista estava lá no Rio Jordão: arrependei-vos dos vossos pecados. E quando Jesus aparece, João fica mudo. Aí depois, com algumas horas, ele diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí Filipe está dizendo para o eunuco, e este homem está bebendo a palavra, e diz: fala mais, Filipe, eu quero saber tudo sobre ele, porque eu estou vindo de Jerusalém. Ele deu vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos, levantou os paralíticos, ressuscitou os mortos, purificou os leprosos. Mas por inveja, por ciúme, pegaram ele, mataram, crucificaram. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, poderoso, vitorioso, e ainda deu um brado na terra, dizendo: morte, aonde está a tua vitória? Aí o homem mais: fala mais, Filipe, fala mais. E ele foi para o céu depois de ressuscitado, esteve com os apóstolos e depois subiu para o céu, mas deixou a promessa que ia enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste. Aleluia, no dia da festa de Pentecoste, o Espírito Santo veio, muito cheio do Espírito Santo em Jerusalém. Meu amigo, algo sobrenatural está acontecendo, mas há também uma perseguição. Já teve cristãos que foram mortos, acabaram de matar Estevão, e o anjo do Senhor mandou descer para cá. Já estive ali em Samaria pregando a palavra, coisa sobrenatural aconteceu, mas o Senhor mandou descer para essa estrada deserta, porque no deserto Deus vai levantar o maior missionário para a Etiópia. Aleluia! E ele começa a falar, dizendo para aquele homem: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O profeta não está falando de si, ele está falando deste homem. Mataram ele, mas a morte não teve poder sobre ele. E tem uma coisa, eu quero te dizer, que no nome dele, os coxos andam, os paralíticos andam, os cegos vê, o surdo ouve, o mudo fala,
o morto é ressuscitado, o leproso é purificado, o câncer sai, a doença sai. Olha, eu quero te dizer, Senhor, ele começa a dizer, olha, este nome é tão poderoso, que ele disse, aquele que crê no meu nome, fará as obras que eu faço, e fará outra maior, porque eu vou para junto do meu Pai. A obra missionária, irmãos, ela é árdua. Tem muita gente que diz, eu quero ser missionário. Ser missionário para sair de igreja em igreja pregando é bom. Agora, ser missionário e pegar ele e colocar lá no deserto, onde não tem um crente para chorar com ele, para ele ir atrás da alma, é difícil. Mas se é Deus que levanta ele no deserto, ele vai frutificar. No deserto ele vai frutificar, porque a presença do Espírito de Deus está com o missionário, com a missionária, que tem o coração voltado para a obra de Deus. Lembro-me que pela primeira vez fui enviado como missionário para uma igreja. Eu todo empolgadito, vou para a obra missionária. Que maravilha! Acostumado a pregar numa igreja grande, que tinha mais de 300 pessoas num culto. E quando cheguei lá, tinha uma irmãzinha de 70 e poucos anos, já cansadinha. Eu digo, Jesus, que maravilha. Aí eu ia lá para o Salmo, né, que os velhos ainda na sua velhice ainda darão frutos. E tinha uns crentes lá, e tinha uma família que dava muito trabalho na igreja, até aí, quando eu cheguei, aquela família veio comigo, oramos por eles, e Deus fez um reboliço lá e levou para outro lugar. Eu disse, e agora, Senhor? Aí o Senhor disse, vai orar. Comecei a orar, a buscar a Deus, a chorar. Com poucos dias Jesus salvou uma família. Pensa numa família abençoada. E tinha lá um homem do cabeção. Ele não sabia nem ler. E um dia eu estava pregando, ele disse, quem não sabe ler, vem aqui que eu quero orar para Deus. Abri a sua mente. E ele correu lá. Ô pastor, eu quero que o senhor ore por mim, para Deus abrir a minha mente. Eu quero ler. Eu disse, Jesus é contigo. Pus a mão naquela cabeçona. Em nome de Jesus, receba o dom de ler agora. Com pouco dia o irmão chegou lá, o pastor, já consigo ler. Eu digo, rapaz, está bom o negócio aqui, viu? Ele começou a ler e a pregar a palavra de Deus, e Deus começou a fazer um reboliço. Já começou a batizar com o Espírito Santo. E o lugar era um lugar onde só tinha católico. Quando Jesus pegou uma jovem lá que se converteu, batizou com o Espírito Santo, eu só ouvia as pessoas na janela. O que é isso? Porque a jovem falava em mistério, dava grito dentro da igreja, corria dentro da igreja. Deus, ele faz coisas, irmão, para chamar a atenção das pessoas. E Deus fez um grande reboliço naquela igreja, naquela comunidade, porque Deus, o Espírito de Deus, ele confirma os passos daquele que vai fazer a obra de Deus. Agora Filipe, ele está agora com este homem aqui falando a palavra de Deus. Quando Filipe vai com ele ali conversando, o coração do homem, o homem já está convertido, já quer ser membro. Ele diz, ó, tem água aqui, o que é que impede de eu ser batizado? Se tu creres. Foi para a terra dele, irmão, já membro da igreja de Jerusalém.
membro da igreja de Jerusalém. Chegou agora, eu sou membro. Chegou com a rainha lá e diz: olha, agora eu sou membro dos cristãos aí em Jerusalém, viu? Quando eu for para lá adorar, não vou mais à toa não. Chego lá como membro. Queridos, e voltando lá ao assunto do rapaz que eu orei, pediu para a gente orar por ele, e eu coloquei ele como porteiro da igreja. E lá tinha uns camaradas que gostavam de bagunçar na igreja. Tem aqueles que gostam de chegar, querer bagunçar no culto dos cristãos, lá na região do Brasil, assim. Eu já tinha colocado o rapaz como porteiro. Olha o grandão lá na porta, todo de terno, gravata no pescoço. O rapaz chegou, ele pegou, ele sentou lá no banco. Aí pouco a pouco o cara se levantou e veio pro altar, onde estava o pastor pregando na graça. Aí eu só fiz olhar para ele: o que é que eu faço, pastor? Leva lá para fora, meu filho. Quando eu disse leva lá para fora, ele pegou assim pelo fundo da calça do rapaz e só dele lá fora. O rapaz caiu para lá. No outro dia o povo: mas que esses crentes fizeram isso com o rapaz? Por quê? Se ele tivesse bagunçado lá, tinham dito que os crentes eram medrosos, né? Só que o Espírito de Deus sabe o que faz. Aí depois ele saía dizendo na comunidade: não mexe com os crentes, não mexe com os crentes, não mexe com este povo. Além deles ter um Deus verdadeiro, adora o Deus verdadeiro, ninguém pode mexer com ele, porque agora se converteu um lá que já foi matador e está lá com eles. Queridos, Deus, ele pega as pessoas que para o mundo é lixo, não vale nada, ele prepara, ele capacita para a sua obra missionária, para o seu trabalho, para adorar o Senhor. E aquele homem adorava a Deus, estava 5 da manhã, estava em oração, meio-dia estava em oração, 6 horas da tarde estava em oração, e ele querendo Deus, ele e a família buscando a Deus. Por quê? Desejo de fazer a vontade de Deus. Aí Filipe disse para o eunuco: é lícito se creres de todo o teu coração? E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não há outro Salvador, não há outro Senhor, não há outro que possa libertar o homem a não ser Jesus Cristo. E Filipe, ele ganhou este homem para Cristo. Ele fez a sua missão completa, batizou ele nas águas e enviou ele, e ele foi para o seu país já como missionário. Ele foi testemunhar das grandezas de Deus. Se coloque de pé, irmãos. Não adianta forçar que não vai. A garganta não ajuda, tá bem? A levita Ariana vai louvar ao Senhor neste momento. E eu quero perguntar se tem alguém aqui para Cristo. Se tem alguém aqui que quer entregar sua vida para o Senhor, se reconciliar. Por quê, irmãos? Nós já estamos num culto de missão, culto missionário, onde eu sei que Deus fala através dos louvores, por meio da palavra. E o mesmo que salvou o eunuco, me salvou, lhe salvou e perdoou nossos pecados, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Agora nós temos a liberdade de adorar, de entrar na presença de Deus e engrandecer o seu nome.
Tem alguém que esta noite quer entregar sua vida para Cristo? Tem alguém que esta noite quer entregar sua vida para Cristo? Se tiver, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode adorar, minha filha. Enquanto a cantora Ariana adora o Senhor,